Irmãos, quarta-feira, esse nós vamos fazer online, tá? Quarta-feira nós temos, toda quarta-feira online, nós estamos fazendo o nosso bate-papo com os pastores. Toda quarta-feira está acontecendo isso, às 8 horas da noite. A gente faz online pelas plataformas da igreja, Facebook, tá? Instagram e também pelo YouTube. A gente tem feito esse bate-papo. E quarta-feira que vem a pastora Elaine, lá de Piuí, que vocês conhecem ela, né? A pastora Elaine, ela já esteve aqui conosco algumas vezes. Ela vai estar participando desse bate-papo, tá bom? Então eu quero que você participe, que você faça a sua pergunta, que você esteja interagindo, porque é a maneira que Deus tem permitido com que nós, né, possamos nos aproximar uns dos outros, assim, como igreja de Cristo, tá bom? Então, quarta-feira às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. Você que tem a Bíblia aí, mais uma vez, abre comigo no Evangelho de Lucas. Eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor nessa noite. Estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Deus seja louvado pela sua vida. Tá? E espero que domingo que vem, em nome de Jesus, tenha mais pessoas ainda, né, com seus carros, para a gente estar louvando a Deus, para a gente estar, assim, fazendo o nosso melhor para Deus, ainda que seja na nossa simplicidade, né? Então, esteja nos ajudando em oração, irmãos, porque é uma batalha. Sabe, todas as vezes que nós vamos fazer qualquer coisa que seja para o nosso Deus, é uma batalha muito grande, né? Então, assim, eu conto com as suas orações para a gente continuar esse trabalho em nome de Jesus. Quem sabe domingo que vem a gente já está lá dentro do templo, né? Eu não sei, Deus é fiel, né? Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. A seguir, glória a Deus, aleluia. Tá legal aí, Felipe? Tá? Então tá bom. É uma passagem bastante conhecida, Lucas 10, 38. A seguir vai falar de Marta e de Maria. Acredito que vocês já conhecem bem essa passagem, mas é a nossa meditação da noite, em nome de Jesus. Está escrito assim, versículo de número 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro mais uma vez com os meus irmãos, para que o Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, e nós possamos ser edificados nessa noite pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos que o Senhor é fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pois bem, queridos, eu quero falar com vocês nessa noite, dentro dessa palavra, a respeito de uma história a ser contada. Acredito que todo mundo aqui, ao longo da vida, todos nós temos uma história a ser contada, né? Nós temos histórias boas, com certeza. Nós temos histórias também ruins, ou histórias que talvez nós não temos nem sequer coragem de contar para os outros, né? Porque a gente se sente envergonhado por causa de algumas histórias ou de alguns acontecidos ao longo da nossa vida. Mas sabe o que eu tenho aprendido com tudo isso?
principalmente com essa situação que nós estamos vivendo como igreja, eu tenho entendido que Deus, Ele tem permitido esse tempo na nossa vida para que nós possamos ter uma história para contar, tá certo? E se eu não der tempo de eu e vocês contar essa história, que os nossos filhos venham contar, que os nossos netos venham contar essa história, né? Até porque hoje, graças a Deus, nós temos aí essa modernidade de estar filmando, de estar deixando uma história para os nossos filhos e netos, né? Para eles estarem assistindo no futuro. E isso é uma coisa muito bacana. Então hoje, essa noite aqui, meus irmãos, eu queria que você entendesse que é uma noite que Deus está preparando para nós, para que a história seja contada. Amém? Quem sabe daqui a 20, 30, 50 anos para frente, surge outras pessoas, né? Quem sabe nossos netos, as criancinhas hoje que estão no colo aqui, quem sabe daqui a 20, 30 anos, 40, 50 anos, elas estarão contando essa história e dizendo assim: olha, houve um povo no ano de 2020 que eles foram totalmente impedidos de frequentarem as suas igrejas. Mas essas pessoas vão contar a nossa história dizendo assim: olha, mas mesmo havendo todo esse impedimento desse povo frequentar as suas igrejas, Deus deu para eles as estratégias para eles estarem sempre adorando ao Senhor. Ainda que seja via internet, online, ou aqui como nós estamos pela primeira vez na porta da igreja, né? Organizado aqui com os nossos aparelhais que a gente tem. Ou seja, irmãos, a nossa história, eu tenho certeza que a nossa história, ela vai ser contada. Mas sabe o que eu tenho aprendido também, além da história que será contada? Eu tenho aprendido a respeito daquelas pessoas que estão fazendo história. E você nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode, mas pode mesmo glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que Deus tem usado para fazer história. Você não é uma pessoa que vai contar história lá no futuro. Você é uma pessoa que hoje está fazendo história. Aleluia! Glória a Deus. É isso, irmãos. E isso é muito importante a gente entender com muita clareza, porque Deus está usando esse momento, e eu acredito que é para isso. Afinal de contas, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos na Bíblia Sagrada tantas histórias, né? Tantas histórias que nós temos certeza que são verídicas, são histórias verdadeiras. E nós sabemos que essas histórias que são verdadeiras, inclusive essa que a gente acabou de ler, são histórias que fazem toda a diferença na nossa vida, né? Então eu acredito, irmãos, que futuramente, eu acredito que a nossa história que nós estamos fazendo, ela será contada, e a vida de pessoas será edificada, assim como nós estamos sendo edificados nessa noite, por essas histórias que nós estamos lendo na Bíblia Sagrada. Com certeza daqui a 30, 50, 60, 100 anos para frente, a Bíblia Sagrada vai continuar sendo a mesma. A gente não tira essa autenticidade. A gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela continuará sendo a mesma. E cada história que contém na Bíblia Sagrada, toda vez e qualquer ano ou época que ela for lida ou estudada, Deus usará essas histórias da Bíblia para falar com o seu povo de uma maneira diferente. Tá? E eu tenho certeza que, ainda que a nossa história ela não entre para os livros
da Bíblia Sagrada, isso eu tenho certeza que não vai entrar, mas ela vai entrar na história da nossa sociedade, ela vai entrar na história dos nossos filhos, na história dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Eu tenho certeza que vai entrar na vida deles, e eles vão olhar para nós e vão falar assim: nós precisamos ter a coragem e a fé que aquelas pessoas tiveram no ano de 2020. Enfrentando toda a pandemia, enfrentando toda doença que surgiu do nada, né? Que de repente começou a apavorar o mundo inteiro, ficou apavorado com isso, mas a igreja de Cristo permanece em paz, e além da igreja de Cristo permanecer em paz, ela continua glorificando e exaltando o Deus da igreja. Aleluia, irmãos. Isso é tudo de importante, irmãos, que a nossa história, que nós estamos fazendo ao longo dos anos, do tempo, que ela seja contada e juntada aqui na Bíblia Sagrada com histórias bíblicas, e nós possamos servir de exemplo de fé para a vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, já está acontecendo, na verdade. Isso já tem acontecido, porque muitas pessoas, elas se espelham em nós, elas olham para nós e falam assim: nossa, mas vocês são doidos, vocês constroem igreja no meio do mato, como que as pessoas vão frequentar uma igreja no meio do mato? Irmão, você que está aqui hoje, você é prova viva de que Deus existe, de que Deus está nas nossas vidas, de que Deus tem sido conosco, mesmo nós dizendo assim, estando aqui no meio do mato. Você sai da sua casa, você vem de longe para adorar a Deus nesse lugar, porque você sabe que Ele, o Senhor, está presente aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, querido. E o que eu posso dizer para você nessa noite é: mantenha essa fé. Em nome de Jesus, mantenha essa fé, querido. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será de nós no nosso dia de amanhã. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite: mantenha essa sua fé em nome do Senhor Jesus. Mantenha. Pois afinal de contas, nós lemos um trecho da Bíblia aqui que fala exatamente sobre isso. Fala a respeito de Marta e de Maria. Essas mulheres receberam Jesus na casa delas. As duas receberam Jesus na casa delas. Afinal de contas, a Bíblia diz que elas eram irmãs, né? Então elas receberam Jesus na casa dela. E nós conhecemos muito bem a história. E a história diz que Marta, imediatamente ela foi para alguma parte da casa e ela começou a preparar as coisas para poder servir a Jesus. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela estava, quem sabe, fazendo um cafezinho, arrumando lá uns pão de queijo, né, sei lá, alguma coisa para servir para Jesus comer. E ela não estava errada no que ela estava fazendo. Mas de repente ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor não fica incomodado de ver somente eu trabalhando, e Maria, minha irmã, aí sentada conversando com o Senhor, e eu aqui na peleja para te servir alguma coisa? O Senhor não fica incomodado com isso? Aí Jesus traz a resposta para ela dizendo assim: Marta, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está muito afadigada com as coisas dessa vida. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que eu entendo que Jesus estava dizendo aqui, meus irmãos? Que naquela história, naquela ocasião, e inclusive hoje, a história que nós estamos lendo e falando a respeito dela, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas daquela época e para nós nos dias de hoje, que o que vale em toda e qualquer história é a decisão de fé que nós tomamos na direção certa. Amém? Não adianta eu bater no peito simplesmente falar: eu tenho Deus na minha vida. Não adianta eu fazer isso se na hora do teste da fé eu deixo esse Deus para trás. Não adianta. É exatamente nesses momentos, meus irmãos, que nós temos que usar a fé que Deus colocou em nós e colocá-la em prática em nome de Jesus. E foi exatamente isso que Maria fez.
Maria, ela sentou ali e ficou ouvindo o que Jesus tinha para falar para ela. Sabe, e quando ela sentou para ouvir o que Jesus tinha para falar com ela, ela precisou de usar a fé. Pastor, mas isso não está escrito aí. Não está, eu sei que não está. Mas eu estou pensando com vocês e meditando na palavra. Tá? Ela teve que usar a fé, sabe para quê? Para tapar os seus ouvidos espirituais naquele momento, para não ouvir outra coisa senão a voz de Jesus. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje, irmãos. Nós vivemos um tempo que nós temos que tapar os nossos ouvidos espirituais para podermos dar ouvidos somente à voz de Jesus Cristo. Nós temos que dar ouvidos à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo para vocês, em nome de Jesus, como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não existam vacas, ainda que as ovelhas elas deixam de gerar os seus frutos. Abacuque falou isso, e ele encerra dizendo assim: todavia eu me alegrarei e louvarei o Deus da minha salvação. Aleluia, irmãos. Então é importante nós pegarmos a palavra de Deus e colocarmos a nossa fé para funcionar. Colocarmos a nossa fé na direção certa. E como é que a gente faz isso? É pegando isso aqui, irmãos, que muitas pessoas até conhecem, mas não valorizam. Muitas pessoas às vezes lê de vez em quando. Lê de vez em quando porque não valoriza. E tudo que a gente usa de vez em quando, ou só quando a gente está precisando de algo, é porque a gente não valoriza. É verdade ou não é? Eu não sei se você pensa desse jeito, se você entende desse jeito, mas tudo que a gente valoriza pouco, a gente só procura a hora que a gente precisa. Geralmente é assim que funciona. Às vezes tem coisas nas nossas casas que fica lá encostado a vida inteira. Fica lá guardado, no quartinho da bagunça, como a gente tem costume de falar. Fica lá a vida inteira. Passa anos e anos lá guardado. E quando a gente precisa, o que a gente faz? Lá no quartinho da bagunça tem o que eu preciso. Então eu vou lá buscar. Eu vou lá pegar aquilo lá, porque está guardado. Está guardado mesmo. Então, quer dizer, eu vou usar, se der certo, Deus, se não der, fica por isso mesmo, não tem problema. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que conhecem isso daqui, ó, a Bíblia Sagrada, mas pelo fato de não valorizarem, não colocam ela em prática. E pelo fato de não colocarem a palavra de Deus em prática, elas acabam se tornando pessoas frustradas, pessoas que ao invés de romperem na sua vida espiritual e até mesmo na sua vida física, emocional, na sua vida sentimental, ao invés delas romperem, elas não rompem. E por que não rompem? Porque usam a palavra de Deus só quando precisa. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você não usa só quando você precisa, porque senão você não estava aqui. Você está aqui para ouvir essa palavra, para receber essa palavra e para colocar essa palavra em prática na sua vida. E agindo assim, querido, eu tenho certeza que esse Jesus que nós falamos a respeito dele nessa noite, ele vai operar milagrosamente em você e através de você, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eita. Então, o que aconteceu aqui, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui da nossa palavra? Jesus entra na casa das duas irmãs, uma senta para ouvir Jesus,
para edificar a fé que ela tinha, para encher o coração dela da presença de Deus, porque era tudo que ela precisava. Essa mulher chamada Maria, né? Ela senta lá aos pés de Jesus e ela simplesmente alimenta a alma dela, a vida dela, daquilo que Jesus tinha para lhe oferecer. Ela fez isso. Enquanto que a outra, nós sabemos a história aqui, a outra ela ficou ansiosa, porque ela tinha que apresentar alguma coisa para Jesus. Sabe, isso, essa passagem, por mais que ela é conhecida de todos nós, como eu disse, é uma história que hoje está sendo contada, né, novamente. Por mais que é uma história que a gente já conhece, essa passagem mexe muito comigo, porque muitas vezes nós queremos apresentar algo para Jesus, pensando assim no nosso interior: eu vou apresentar isso para Jesus, porque assim Ele vai gostar de mim. Querido, Jesus, Ele não só gosta de você, como Ele ama você, independente de quem é você, independente do que você está acostumado a fazer ou não. Jesus, Ele ama você de forma incondicional. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não preciso fazer nada para Jesus? Precisa, meu irmão. Você precisa fazer algo para Jesus, porém, nunca perca o foco principal de estar próximo de Jesus, que é ouvir o que Jesus tem para falar com você, para que você possa colocar em prática. Nunca perca seu foco. Não permita com que o ministério, o próprio ministério, venha roubar de você a pessoa de Jesus. E quantas vezes isso acontece, irmãos? Nós ficamos pensando assim: meu Deus, e agora? O que eu faço para Jesus? Eu preciso fazer alguma coisa. E precisa mesmo. Nós precisamos fazer mesmo. Porém, o nosso foco, ele não pode ser perdido. O foco principal meu e de vocês, da igreja, é a pessoa. Aleluia! É a pessoa de Jesus. E não as coisas de Jesus. Jesus não está preocupado com coisas. Ele está preocupado com a pessoa dele em nós. Aleluia, irmãos. Oh, glória. Eu sei que Ele está aqui nessa noite, falando ao teu coração, usando essa mensagem simples para edificar a sua fé mais uma vez. E para dizer para você: campeão, prossiga. Isso. Minha irmã, você é uma campeã, prossiga. Meu irmão, você é um campeão, prossiga. Em nome de Jesus, não perca seu foco, mantenha Jesus Cristo no foco da tua vida e prossiga em fé, querido, prossiga em fé em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ainda que esse templo esteja de portas fechadas, a igreja de Cristo continua funcionando. Sabe por quê? Porque Cristo habita em nós. Cristo, Ele não habita nas paredes, Ele habita nas nossas vidas. Aleluia, irmãos. E toda vez que a gente perde o foco, a gente começa a investir em coisas. Vocês já notaram isso? Perde o foco, começa a investir em coisas. E toda vez que a gente começa a investir em coisas, a gente vai se distanciando do principal. Toda vez que a gente começa a fazer isso, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, tem mesmo. Toda vez que a gente for fazer, seja lá o que for, algo na simplicidade como nós estamos fazendo aqui nessa noite, nós não podemos perder o foco. Aleluia, irmãos. Você, eu digo isso sempre lá na internet, você que está acompanhando, você sempre ouve eu falar isso. Você não está aqui para poder assistir mais um culto. Você está aqui para prestar um culto ao seu Deus.
Aleluia. Nós estamos aqui para isso, irmãos, para prestar um culto ao nosso Deus. E é independente. Eu não me sinto envergonhado disso. Eu não me sinto humilhado por causa disso. Eu não me sinto acovardado porque eu não posso entrar para dentro da minha igreja. Não, eu não me sinto assim. Muito pelo contrário, eu me sinto feliz. Eu me sinto alguém realizado, porque eu tenho certeza que nós estamos fazendo história para glorificar aquele que vive e reina. Aleluia. Nós estamos fazendo história juntos, querido. E eu tenho certeza que essa história, ela será contada. Tenho certeza também que essa história, ela será criticada. Mas uma coisa é certa: o que vai prevalecer em tudo isso é o lado bom que nós escolhemos. Aleluia. É o lado bom que nós escolhemos, é o que vai prevalecer nesta história. Porque você escolheu Jesus. Eu escolhi Jesus. Você tomou essa decisão. E se não tomou, eu dou um conselho para você: tome a decisão agora de se render a Jesus, de se entregar para Ele, querido. Em nome de Jesus, assim como nós nos entregamos tanto para ganhar o nosso pão de cada dia, isso não é pecado também, porque Deus deixou o trabalho para isso mesmo, para a gente trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia. Mas nós nos entregamos tanto para as coisas, não é verdade? Nós nos entregamos tanto para conquistar algo para a nossa vida pessoal, que também não é errado, não tem problema nenhum nisso. Mas muitas vezes chega na hora de nós nos entregarmos em função do reino de Deus, em função do Cristo que nós conhecemos. Às vezes nós falamos assim: hoje eu estou cansado, hoje eu estou desanimado, hoje eu trabalhei muito, hoje eu fiz muito isso, fiz muito aquilo e não sei o que. E Jesus fala assim para nós: olha, cuidado, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus falou isso para alertar a gente, irmãos. E é uma grande verdade, porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração nas coisas e deixamos o mais importante de lado. Então, em nome de Jesus, querido irmão, é noite de eu e você reconhecermos que Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E Ele nos salvou para a gente continuar fazendo história. Aleluia. A gente lê a Bíblia Sagrada e a gente fica assim admirado de ver as histórias daquele povo. A gente vê um povo que sai da escravidão do Egito, um povo que atravessa a pé no meio de um mar, diz a palavra, um povo que caminha em direção à terra prometida, um povo que Deus faz sair água de rocha para eles tomar, Deus faz chover carne para eles comer. Ou seja, a gente lê histórias assim, a gente fica admirado, a gente fala: meu Deus, que história bonita é essa, que coisa bacana que Deus fez, irmãos. Eu sempre digo isso: o mesmo Deus que fez essas coisas naquela época é o mesmo Deus que continua fazendo hoje, porque Ele, Deus, não mudou. Aleluia. Ele não mudou, irmãos. Ele continua fazendo as maravilhas de Deus. Nós é que muitas vezes perdemos esse foco e começamos a olhar em direções erradas. Não é verdade? Começamos a olhar em situações que começam a acontecer nas nossas vidas, em dificuldades que nós enfrentamos, em pandemia que está aí assolando o Brasil e o mundo. A gente começa a focar nessas coisas e automaticamente a gente esquece do nosso foco principal,
Jesus Cristo é o nosso foco, irmãos. Jesus Cristo, Ele é o foco das nossas vidas, Ele é o foco da nossa história, Ele é o foco da igreja, Ele é o foco da tua vida pessoal, Ele é o foco da sua família. Jesus Cristo é o nosso foco. E toda vez que a gente perder esse foco, automaticamente a gente começa a distanciar da pessoa de Cristo e começa a abraçar as coisas. E eu digo para você, coisas não vai te dar vitória. Coisas nessa vida nunca traz vitória para nós. Coisas nunca traz paz para nós. Coisas nunca traz alegria para nós. Mas Jesus Cristo traz. Jesus Cristo traz paz, Jesus Cristo traz alegria, Jesus Cristo traz sustento, Jesus Cristo, Ele faz acontecer através de nós, Ele faz acontecer em nós e usa a nossa vida para acontecer na vida de outros. Aleluia! Então, queridos, é muito simples. É só você entender que Ele, Jesus, Ele chamou eu e você para juntos fazermos parte da história que vai ser contada. Aleluia! Eu tenho certeza que eu acho que talvez a gente não consiga ver isso. Alguns de nós talvez consigam, outros talvez não. Né? Eu acredito que talvez eu não consiga ver isso. Se Deus quiser e permitir, eu vou ver, mas eu vou me alegrar muito de saber que, se um dia o Senhor nos tirar daqui, nós deixamos uma história para ser contada. E essa história, ainda que seja humilhante para alguns, ainda que seja crítica para outros, para Ele não é crítica e nem humilhante. Para Ele é glória, é vitória. Para Ele, aleluia, para Ele é glória, para Ele é vitória, meus irmãos. Ei, pastor, só fala assim porque você não sabe da minha história. Irmão, você que não sabe da minha. E sabe o que eu digo para você? Nós estamos juntos, querido. Nós estamos no mesmo barco. Oh, glória! E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele jamais vai abandonar esse nosso barco, em nome de Jesus. Então permaneça firme, querido. Aconteça o que acontecer, siga em frente. Vá, meu irmão, você é campeão, você é uma campeã, minha irmã. Nós precisamos continuar rompendo, nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar glorificando o nosso Deus aqui nessa terra, enquanto Ele permitir. Então escolha a boa parte nessa noite. Isso, toda vez que você escolhe estar perto de Jesus, você escolheu a boa parte. E toda vez que você escolhe a boa parte, Jesus usa você e eu para fazermos outras coisas melhores e maiores ainda, diz a palavra. Aleluia! E eu quero que você ore junto comigo nesse instante, meu irmão, para que você e eu possamos juntos continuar essa história para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Quando você lê na Bíblia que homens se entregaram, homens foram presos, apanharam, foram chicoteados. Homens e mulheres que viveram em prisões por causa da palavra de Deus. São histórias que nós contamos hoje, que a Bíblia Sagrada conta. Na verdade, nós replicamos essa história, né? É isso que a gente faz. Toda vez que a gente lê isso, irmãos, nós temos que ler isso com os olhos da fé e entender que tudo o que eles passaram lá atrás foi para que hoje a nossa fé fosse edificada.
Eles não passaram isso lá atrás simplesmente para falar assim, eu deixei uma história para alguém. Não, irmãos, eles deixaram sim uma história para nós, e nós usamos essas histórias hoje, e através dessa fé, nós vamos dar continuidade para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero convidar você nesse momento, você que pode, se você puder ficar em pé, aí do seu lugar. Os irmãos que estão dentro do carro, se você quiser sair aí, ficar na porta do seu carro aí, só se você quiser, tá? Não é obrigado não, se você quiser, fica em pé aí, querido, porque nós vamos falar com Deus. Amém? Nós vamos fazer o que Maria fez. Maria escolheu ficar ali pertinho de Jesus. E a maneira que nós temos hoje de ficar pertinho de Jesus é falando com Ele. E além de falarmos, nós precisamos ouvir o que Ele tem para falar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Então fecha seus olhos em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar já, viu, irmãos? Mas antes de encerrar, eu não posso encerrar esse culto sem que a gente levante um clamor novamente pela nossa cidade. Irmãos, Passos precisa de conhecer Jesus de perto. Quando eu digo isso, eu não estou fazendo crítica a ninguém, eu não estou criticando nenhum dos nossos outros irmãos que estão também fazendo seus cultos por aí afora, cada um da sua maneira. Eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, me entenda. Mas Passos precisa conhecer Jesus Cristo de verdade. E sabe quando que Passos vai conhecer Jesus Cristo de verdade? Quando nós, os cristãos, formos cristãos de verdade. Amém. Eu sei que é duro isso, mas essa é uma verdade, irmãos. Amém. Passos só vai conhecer Jesus de verdade quando os cristãos forem de verdade. Quando os cristãos não deixarem se corromper por coisa alguma. Quando os cristãos forem verdadeiros. Quando os cristãos não negociarem a sua fé. Quando eles não negociarem a palavra de Deus a troco de coisas que o mundo nos oferece, que pessoas nos oferecem. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite. Você será esse cristão. Você é esse cristão, querido, que não vai negociar a sua fé, que não vai negociar o que Jesus te deu. Jesus te deu, querido, em nome de Jesus. Então não negocie isso, ainda que isso venha doer em você, ainda que isso venha levar você a ser humilhado, a ser massacrado pela língua de outras pessoas. Isso não interessa para mim, sinceramente isso não interessa. O que importa é o que o meu Jesus está vendo, o que importa é o que o meu Jesus está me ajudando a fazer, para a glória dele. Fecha os olhos e vamos orar, querido. Se você puder, levanta as mãos. Sua família mora nessa cidade ou não, não interessa. Deus é fiel para alcançar ele aonde ele estiver. Amém. Oh, glória. Em nome de Jesus, meu irmão, levanta a sua voz, querido, e fale com Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos nesse momento, porque cremos, ó Deus, que Passos é do Senhor. Essa cidade é tua, meu Deus. Nós não abrimos mão, ó Deus, da salvação da nossa cidade. Nós não abrimos mão da salvação da nossa família, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos que a nossa família seja salva. Nós queremos, meu Deus amado, que a cidade de Passos seja salva. Nós queremos, meu Deus,
em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo visite cada casa nessa cidade agora. Oh meu Deus, de onde tem o mal, meu Deus, infernizando a vida das pessoas, através, meu Pai, da droga, da mentira, através da prostituição, do vício, seja ele qual for, ó Deus, aonde tiver o mal, ó Deus, nós usamos a nossa fé agora para repreender isso em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos a doença, repreendemos, meu Deus, o Covid-19, repreendemos isso em nome de Jesus, meu Pai. E declaramos, meu Deus, oh Pai, nós declaramos que nós somos mais que vencedores. Aleluia. A igreja é mais que vencedora. Aleluia. Esse povo, meu Deus, é um povo mais que vencedor. Em nome de Jesus, meu Deus, assim como diz a tua palavra, sobre a nossa casa, sobre a nossa tenda, não vale nenhum encantamento, meu Deus, e nós cremos. Aleluia. Nós cremos, meu Deus, em nome de Jesus. E nós declaramos que só Tu és o Senhor. Amém. Da nossa cidade, do nosso Brasil, das nossas famílias, das nossas vidas. Só Tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Valeu a pena você ter saído de casa e vir para cá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como eu já disse, se Deus assim nos permitir, domingo que vem, se não tiver liberado ainda, nós vamos fazer a Santa Ceia aqui. Amém. Desse jeito. Amém? Amém. Vocês estão comigo nessa fé? Amém? Amém. Então nós vamos servir a ceia do Senhor. Domingo, pastor, mas eu não tomo a ceia ainda. Eu posso vir participar do culto? É claro, meu irmão. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, tá Amém. bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós só vamos fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, mantendo a distância, né? Como é exigido pelas nossas autoridades, porque a igreja tem que ser a primeira, tá? Está disposta a obedecer, viu, irmãos? Amém. A igreja tem que ser a primeira. Então nós estamos aqui fazendo isso para a glória do nosso Deus. Amém. Tá? 7h da noite, domingo que vem, estamos aqui contando com você em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento na tua presença, reunidos como igreja de Cristo, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Meu Deus, eu sei que nós não podemos abraçar uns aos outros hoje, mas o Senhor tem abraçado a todos nós. Amém. E eu te louvo, meu Deus amado, porque nós podemos sentir o abraço do Senhor nas nossas vidas. Amém. Por isso, Deus, eu te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses irmãos que não mediram esforços para estar aqui na casa do Senhor hoje, para estar aqui louvando o Senhor, Pai, sem conforto nenhum, meu Deus. Mas nós estamos aqui, Pai, com o coração cheio de alegria, para louvar e bendizer o Teu nome. E nós dizemos muito obrigado, Pai. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Aleluia, querido. Querido, Amém. Que a graça, a comunhão, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre você e toda a tua casa. Amém. Amém? Amém. Meu irmão, vai em paz, que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quarta-feira estamos lá pela internet, sexta-feira estamos pela internet também, e domingo, Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus, querido, dá partida no seu carro aí, vai com Deus, porque a gente não pode abraçar e nem pegar na mão de ninguém, tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.